Que frase horrível que eu vou falar, né? Mas enquanto uns choram, outros estão aproveitando e codando com IA. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cluster. Eu me chamo Álvaro e hoje vamos dar sequência a um assunto que a gente tem falado por aqui, que é com relação ao futuro da profissão de desenvolvedor. Será que devs vão virar Uber? Para seguir esse tópico dessa vez, eu resolvi chamar aqui o nosso head de tecnologia, né, o Gabriel Bessa. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Leite Bessa, sou head de tecnologia aqui na Cluster. E bem, tratando a respeito do tópico, o Álvaro instigou e o Bruno também conversou com ele no vídeo passado. Vamos dar sequência ainda trazendo um pouco da visão do que eu, como desenvolvedor, acredito sobre o assunto, certo? Sabe o que eu acho legal? Hoje mais cedo eu tava assistindo um vídeo, né, no meu café da manhã, e era do Lucas Montano, que tem o canal Lucas Montano. E ele, inclusive, faz até uma sátira, uma brincadeira que ele coloca ali, aquele mundo do apocalíptico. As IAs tomaram conta de tudo, tá tudo pegando fogo. Destruído. Mas é engraçado porque por mais que ele seja um dev que tem bastante conhecimento já desde uma época anterior à IA, ele conseguiu fazer um uso excelente. Inclusive, o produto, né, que ele traz, que é o Persua, se eu não me engano, isso. Ele é um produto que ele conseguiu usar dentro do desenvolvimento dele, a IA, para potencializar resultados. O vídeo que eu assisti hoje, ele falava que num final de semana, ele deixou a IA rodando, né, para fazer umas coisas burocráticas com relação ali às licenças do Windows. Tipo, ele deve estar dentro da biblioteca do Windows, alguma coisa do tipo. Era algumas licenças da Azure. Isso. E que ele usou de primeira vez a extensão do Cloud para Chrome, né? Cara, essa extensão é absurda, cara. Essa extensão faz de tudo. Hoje até uma coisa bem interessante que eu tava fazendo naquele nosso projeto, a gente iniciou ele no Lovable pra ter agilidade no dia a dia, mas eu e às vezes questões de crédito, Lovable. Questões de crédito, enfim, tem alguns benefícios e agilidade. Eu utilizo muito o Cloud Code, uso também o Copilot, enfim. Tu também, né, Gabriel? Essa integração do Lovable com o GitHub, que é a coisa tradicional, né, que os devs usam, enfim, ela é uma coisa não muito antiga, que de início não tinha. O que acontece é que ela é bem bugada. Por conta disso, eu passei alguns perrengues com relação a um projeto nosso, porque ele não estava conseguindo fazer publish. Enfim, lançar pro ambiente de produção. Cara, com a extensão do Cloud Code eu consegui uma coisa muito legal, que é explicar para ele qual que era a situação. Ele também tinha acesso, né, ao meu GitHub, enfim. Eu só falei para ele, a gente tá sem crédito, não inventa de o cartão cadastrado ali e queria comprar. Mas foi legal porque foi um prompt, ele controlando, né, o computador. Eu pedi para ele, cara, tenta identificar o que tá acontecendo aqui. E, cara, ele fez uma análise incrível, porque ele pegou, inclusive, o código dentro do próprio Lovable, ele leu o código e ele conseguiu identificar alguns problemas de erros ocultos. Ele tava dando erro e não tava dando retorno pro usuário. Ele também, ele conseguiu identificar o uso de JavaScript, e ele ainda fez a análise, ele viu o código e ele mesmo foi lá no código do Lovable e editou. Cara, isso é muito sério. Às vezes ele dá umas rateadas do tipo, ele vai querer falar com a IA. Aí vai ficar dobro duas horas conversando. Super caro essa conversinha. Só que, cara, do jeito que ele fez ali, editando o próprio código, ele conseguiu me ajudar sem gastar crédito do Lovable, que a gente tava sem. Isso só tratando do Lovable, que é uma coisa específica. Agora, pega isso pro dia a dia. Tem uma conversa muito louca que a gente tem feito dentro do e-mail várias vezes durante a semana, porque a gente toca vários projetos, né? O Gabriel, ele tem o time de tecnologia mais para comandar, né? E eu fico mais na parte operacional, analisando todas as demandas, como é que elas estão andando, fazendo cobranças, enfim. E às vezes, se a gente tem algum alinhamento para fazer com relação a demanda, é engraçado porque usando o Cloud Code a gente consegue fazer análises já das plataformas que a gente usa para gestão e já conversa por e-mail. Só que não é nem eu, nem o Gabriel conversando. É a minha IA conversando com a IA dele. E, cara, isso é absurdo, sabe? Sim, acho que é um caso interessante para se trazer. Era uma questão de configuração em um site de cliente. Dei alguns problemas que aconteciam no site, né? Mas eu não citei um problema específico, que era alguma parte do certificado SSL do site lá. E bem, ela já identificou esse problema,
que eu não tinha dado para ela, mas eu tinha dado o site, né? Mas ela examinou o site, examinou outros problemas além dos que eu tinha reportado, e aí já criou um planejamento exatamente para corrigir esses problemas, né? E eu Nossa, eu adoro fazer isso exatamente para criar esses planejamentos. Muito chato ficar escrevendo tudo na mão. E lançar tudo isso nas nossas plataformas de gestão, né? E aí essas plataformas já estão integradas ali ao próprio cloud, né? Então facilita muita coisa. Então agora me diz uma coisa. Com base em todo esse overview geral de algumas pequenas coisas que a gente tem feito com relação ao uso de IA, tu acha que programador vai virar Uber? Tu vai virar Uber? Já tá tirando a carteira? Já tá te inscrevendo? Uma questão, acho que, meio polêmica, assim, no universo de programação, no geral, no universo de desenvolvimento, né? Porque o que nós temos atualmente? Nós temos exatamente essas IAs, essas plataformas também, como Lovable, Base 44, AI Studio do Google, o Replit, que são plataformas de desenvolvimento basicamente full stack, né? Tava vendo uma esses dias até para desenvolvimento mobile já. Plataformas exatamente que buscam aproximar o que é o resultado final das pessoas que estão desenvolvendo elas, não necessariamente desenvolvedores, né? Facilitando assim que pessoas não técnicas, né, consigam seguir com esses projetos. E acho que um caso muito interessante é exatamente o próprio Bruno, assim. Claro, ele tem uma baita experiência exatamente na construção de startups, na construção de produtos, né? Mas que não necessariamente tem experiência no desenvolvimento em si. Mas que com, por exemplo, o Lovable ali, que ele iniciou no Lovable, ele consegue criar várias coisas e muitas coisas de uma forma fácil ali, só pedindo para IA. E aí, como que é o workflow dele? Ele pede para IA o que ele quer fazer, né? Faz um planejamento exatamente em cima disso. Após isso, a IA faz a implementação do que ele pede. Ele vai... faz o teste para ver se realmente está funcionando aquilo. Por isso que é super importante os previews ali do próprio Lovable. E aí ele vai pedindo correções em cima disso, né? Um workflow exatamente com foco total no produto final, né? Toda questão é exatamente a rapidez com que se desenvolve, né? E exatamente a rapidez com que se pode validar isso com o cliente, né? Então ele mesmo pode ir testando e validando se aquilo funciona para ele, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O que eu tô querendo dizer com isso? Normalmente a gente tem crenças limitantes. Isso acontece muito com relação a desenvolvedor, porque ele sabe que... Eu vou dar um exemplo bem tosco. Tu não vai pegar uma linguagem que é feita para front e vai usar no back. Só um exemplo tosco, tá? Tem vários casos onde isso acontece. O cara que ele tá mais preocupado com o produto em si, com resolver problema, enfim, mesmo às vezes ele tendo algum conhecimento ou outro de programação, ele só quer resolver o negócio. Então, ele vai e tenta do jeito que for. Ele não está muito preocupado com de que forma vai ser essa linguagem. Claro, em vários casos vai dar problema depois. É natural que haja necessidade futuramente de ter algum dev mais sênior para fazer alguns ajustes. Tu mesmo falou sobre a questão de segurança e tudo mais. Mas aquela fase inicial que dá mais dor, que tem mais possibilidade de levar um projeto para frente, que é o MVP, o próprio empresário, alguém que nem o Bruno, uma pessoa que entende realmente de dor de negócio e que quer solucionar alguma coisa, esse cara ele não precisa de um desenvolvedor para dar esse start inicial. Inclusive, falando ali sobre o perfil do Bruno, ele tá tirando emprego de alguns tipos de desenvolvedores, não todos. Óbvio que não todos, porque tem o cara mais técnico que ele é super importante. Que ele é o cara que vai garantir que o negócio seja robusto realmente. Mas para um MVP, será que isso é necessário? Às vezes não. A maior barreira para ele sempre foi a validação, para esse tipo de profissional, não estou falando necessariamente só do Bruno. A limitação de não ter o conhecimento suficiente para conseguir tirar algo do papel. Esquece protótipo do Figma para MVP. Não faz o mínimo sentido. Só vai fazer sentido se tu está trabalhando com um negócio extremamente robusto, que é para uma empresa multimilionária e aí algo beleza. Mais processual já, né? Exatamente, algo que tenha regras mais rígidas. Cara, pelo amor de Deus, tu criou uma startup e tu vai querer fazer protótipo no Figma. Não faz sentido. Tu tá trabalhando pra Microsoft, faz total sentido tu fazer isso. Mas agora, tu tá montando um produto teu que tu quer validador. Não faz sentido tu fazer um baita de um discovery pra fazer, sei lá, persona e isso e aquilo, pra fazer toda essa pesquisa robusta, sendo que tu pode simplesmente colocar o produto a jogo e testar realmente se vai dar certo, com um custo muito barato, se tu parar pra pensar. Vai ficar cada vez mais óbvio que o cara que é só técnico, que só aperta botão, esse cara tá fora de jogo.
Essa área de tecnologia, cara, é uma área que tem muito potencial e que, finalmente, por conta da IA, tá abrindo portas para que as pessoas consigam fazer coisas criativas e personalizadas, né? Até está ali que tu falou sobre a questão do custo, né? Pô, realmente, tipo, hoje em dia o custo de desenvolvimento é absurdamente baixo, né? Tu tem ali assinaturas do cloud, por exemplo, R$120 por mês, vai ser atualizado esse preço, né? Claro, algo que hoje em dia está muito subsidiado, né? Então, é uma coisa que é bom se atentar. Não, cara, a IA talvez seja, a IA talvez seja o novo Bitcoin, no sentido de que, cara, é um negócio que... O novo NFT. A NFT não. Mas mais no sentido de que, cara, quem tá surfando essa onda agora e tá construindo muito produto e tá conseguindo validar dores e não depender de terceiros e conseguir ainda mais resultados, sabe? Tem que correr, tem que aproveitar. Que frase horrível que eu vou falar, né? Mas enquanto uns choram, outros estão aproveitando e codando. Com IA. Mas é exatamente essa questão que se traz, né? Acho que principalmente agora com diversas atualizações do cloud, por exemplo, ou até mesmo lançamentos do OpenClaw, por exemplo, né? Bem interessantes para se falar. Do cloud, exatamente code na web, né? Algo muito bom. Utilizando bastante também o GitHub Copilot dentro da web mesmo. São todas ferramentas que, tipo, estamos utilizando aqui dentro, né? Que estão trazendo muita eficiência nesse sentido. A única coisa que, assim, fica na minha cabeça dessa conversa que é o mais absurdo com relação ao mercado mesmo, é que, tipo, tem muita gente que tá boiando muito com relação ao uso de IA. A discrepância entre as pessoas que estão usando da maneira correta e as pessoas que estão usando de forma... Não sei se existe essa palavra, mas subutilizada. Subutilizada? Subutilizada, pode ser. Acho que pode trazer até referência àquelas pesquisas do cloud, né? Da Anthropic, né? Muito absurdo, cara. Quanto por cento da população utiliza IA necessariamente, né? E como que ela utiliza? Cara, né? O pessoal ainda tá no ChatGPT. Cara. Principalmente acho que a população brasileira, no geral, utiliza muito o ChatGPT. Sim. Porque foi um dos primeiros, né? Claro. E acho cara, não, o ChatGPT era top em 2023. Em 2023 era top. Não, é que era o único também, né? Então, por isso mesmo. Sim, o cloud hoje tá modinha, né? Mas acho que é questão de tempo até o Google conseguir lançar alguma coisa top e aí volta. Estamos falando até, né? O Google tem muitas coisas, eles fazem muitas coisas, mas coisas distribuídas, assim. Sim. Por exemplo, tem o AI Studio agora, vai ficar tanto front-end quanto back-end, né? Vai virar um full stack. Qual que é a minha opinião sobre isso, né? É exatamente que o mercado está exigindo dos programadores novas skills. Novas skills que não incluem exatamente a parte técnica, mas que são coisas que é muito mais ligada à parte humana mesmo, né? A parte de tu entender o teu usuário, né? Tu entender a dor do usuário e tu desenvolver aquilo tu tentar corrigir aquilo da forma mais rápida possível, né? E há uma cobrança de criatividade também, na minha opinião. Criatividade para propor solução. Sim. Né? Porque eu falei bastante, eu falei o vídeo inteiro sobre dor, mas o entendimento da dor, ele precisa ser resolvido com algo, esse algo é uma solução criativa. Então tá, gente, vamos lá, se inscrevam no canal, deixem o like, se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente vai ficar muito grato de responder. A gente se encontra na próxima. Então tá, obrigado pessoal, até mais.